eu vou chamar quem ajuda a definir o cardápio do casamento. É outra dor de cabeça, né? O que eu vou servir? Bom, para nos ajudar, vou pedir aqui para chegar aqui junto com a gente o Tony da Silva, que trabalha há muitos anos, chefe de cozinha há muitos anos com casamento. Tony, fica aqui junto com a gente. Bom, tem muita coisa para perguntar. Quando deve se decidir, vou contratar agora o buffet que vai ser responsável pela minha festa, que vai servir todas as delícias que eu quero comer nesse dia? Boa tarde, tudo bem? Normalmente isso já começa a ser decidido quando já decide a cerimonialista. Muitas vezes tem casais que optam por um cardápio mais enxuto com relação economicamente falando e na tendência, no passar do tempo, eles conseguem harmonizar a matéria-prima uma matéria-prima mais rica e aonde a gente consegue, com o tempo, melhorar esse cardápio. O que deve se levar em conta quando se vai contratar esse serviço específico, que vai estar trabalhando com comida, né? Eu sempre digo assim, tem que cuidar muito com relação à alimentação, que é um período até longo, que normalmente o que acontece nesses casamentos quando a cerimônia é cedo? Nós temos que se preocupar com uma entrada para esses convidados, uma entrada que, digamos assim, mais farta, né? Até porque nós vamos ter um período mais longo para esse jantar. Né? Agora, a outra parte, que seria a parte do buffet, aí o contexto de que a gente sempre fala economicamente da média, da classe de cada noivo, Tem né? diferentes tipos de serviços, né? Sim. E aí, por exemplo, tem algumas opções diferentes, que aí a francesa é uma coisa, e aí... Por isso que quando nós fizemos essa reunião com os noivos, vai de encontro ao perfil. Porque hoje nós temos o finger, temos ilhas, temos o buffet, temos o empratado. Então, Florianópolis e toda a região aqui de Santa Catarina evoluiu muito em termos dessas opções que nós temos na parte de buffet, da parte da comida, do casamento. Então, vai de acordo aí com o local. Se o local ele comporta isso, né? Vamos supor, Marja, vai ser um finger. Geralmente finger ou ilhas, o casamento ele se torna o quê? Muitos lounges, sabe? Não tem muitas mesas, são lounges, são mesas bistrôs. Então são vários. O próprio cenário do casamento já fica um pouco mais informal. E para isso a casa, o espaço que é o casamento, juntamente com o buffet, ele tem que dar o suporte. Então, vamos por esse tipo de trabalho, ele já tem que ter um número de garçons duplicado. Bom, o horário do casamento meio que define como é que vai ser, porque Sim. isso faz total diferença. Se vai casar de noite, um tipo de cardápio. Se vai casar mais cedo, tipo final da tarde, 5, 6 horas, outro tipo de cardápio. Que normalmente uma festa ela dura de 7 a 8 horas, um casamento, entre a cerimônia até o término. Esse mais ou menos o tempo que a gente tem, que tem todo um rito, né? Uhum. Seria a cerimônia, a recepção, até os noivos chegarem, que normalmente sempre chegam, são os convidados primeiro, os noivos normalmente saem do local da cerimônia, vão para o estupro, normalmente está um fora, protocolo, né? que é muito feito Fotos. em qualquer lugar, é que após a cerimônia, geralmente os noivos vão tirar foto, independente se for igreja ou no próprio local da recepção. Então, para que existe esse espaço e é onde vai de encontro esse reforço de entrada que o chefe Tony falou? Por quê? Porque se os noivos casam na igreja, eles já vão tirar algumas fotos, até mesmo para dar tempo para os convidados se acomodarem no local da recepção. Se eles estão no mesmo local da recepção, em poucos segundos, poucos minutos, eles já estão lá. Mas mesmo assim, os noivos saem para tirar fotos, que é um momento muito dos dois, porque até então eles ficaram um dia cada um no seu local e vivendo toda aquela ansiedade. Quando chegam, já estão com os convidados e já acontece a cerimônia. Tem uma coisa importante, antes de encerrar com o Tony, que é a seguinte: todos os noivos precisam marcar uma degustação, né? Sim, sim. Isso é obrigatório, né? A gente os nossos cardápios são muito extensos, então a gente pede sempre que eles optem por aquelas pratos que eles têm alguma dúvida, né? Normalmente 2 pratos principais, uma entrada. Esses são o top, não tem até por que colocar tudo que eles não vão conseguir
degustarem tudo, mas normalmente quase que 99,9% degustam antes. Bebida alcoólica, isso também é uma dor de cabeça para os noivos. Como decidir aí? Vai do gosto, pesa no orçamento, é espumante, é uísque, é cerveja? É difícil isso aí. Muita gente que gosta de beber deve estar se perguntando isso. Mas é legal, a pergunta foi bem colocada. Nós, o Buffet Sobralha, sempre trabalhamos com a parte de open bar, a gente chama, né? É um tempo que a gente tem, se é um evento de 5, 6, 7 horas. O que está incluso nesse open bar? Cerveja, água e refrigerante. Nós trabalhamos que não cobramos a parte de rolha, que a gente chama. Não é para querer beber o mundo todo na festa de casamento. Sim. Vai de acordo também com a estação. Importante. Se É verão, muito o pessoal bebe importante. muito Justamente, mais. hoje uma bebida que é vinculada ao casamento é espumante, é o champanhe. Então, é uma bebida que é servida gelada. Então, nos meses mais quentes, então, às vezes tem noivos que dizem para mim, André, mas o meu pessoal, meus convidados são mais o uísque. Mas no casamento que deu um dia, uma noite quente, eles acabaram optando mais pela bebida gelada e acabou tendo no caso, foi consumido bem mais o espumante que ele achava que não ia. Bom, gente, tem muita dica para dar. Aqui são algumas dicas, né? Tony, obrigada pela presença. Obrigado, O Tony vai também. ficar aqui nos bastidores curtindo aqui com a gente. Tá, ok.